em diante. Bom dia, irmãs. Paz de Cristo para todas. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios 10. E antes de iniciar, vamos convidar o Espírito Santo a estar conosco nesta manhã, a revelar para nós a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para falar a cada uma de nós. Que nós sejamos filhas amadas, obedientes à palavra do Senhor. E que sejamos sempre atentas à orientação do Senhor para a vida de cada uma de nós. Amém. Nós oramos nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e consagramos a Ti este momento e entregamos ao Senhor os nossos corações, as nossas mentes, para que sejam transformadas pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 A Isabela vai orar, vai ler a palavra. Segura, você vai cair. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? A liberdade do crente. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, come de tudo o que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois que minha liberdade deve ser... Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém. Diga aí, Isabel, o que você chamou a atenção nesse texto aí para nós? Eu acho que a gente tem que fazer tudo para agradar a Deus, né? E principalmente a gente tem que, muitas vezes, se negar a obedecer os homens para obedecer a Deus, né? Até sermos martirizados por isso. Chamados de antissociais, chamados de, às vezes, fanáticos. Mas se tudo que fizermos for para a glória de Deus e não dos homens, Deus, Ele é o mais poderoso, nós não somos mais poderosos do que Ele, né? Então, eu acho que nós precisamos a cada dia mais focar na obediência a Deus, servir a Deus. Amém. Alguém quer falar? Meninas, a gente está vendo esse texto desde a semana passada. É um texto que fala sobre algumas práticas do nosso dia a dia, né? E está dando orientações. A palavra de Deus é um fundamento. A palavra de Deus é aquilo que nos sustenta
para tomarmos nossas atitudes, para nos posicionarmos e para comportamentos. Então, Paulo está falando para um povo lá da época de Corinto sobre os comportamentos que as pessoas tinham. Então, se você vai num lugar de alguém que não teme a Deus, você não tem que se preocupar se aquela comida é pagã ou não é pagã. Mas se alguém chegar para você e falar assim, olha, essa comida foi consagrada a ídolo, você não é que você vai deixar de comer porque aquilo pode te contaminar, porque aquela pessoa pode ficar confusa. Então, quando ele traz essa reflexão, o que a gente tem que pensar? O que os meus comportamentos influenciam os meus irmãos em suas escolhas e fazem com que eles se sintam pecadores, pode prejudicar o meu irmão. Então, ele fala assim, tudo posso, mas nem tudo convém. Não é tudo que convém. Jesus já pagou todo o preço. Jesus já nos libertou do pecado. Eu já sou livre, você é livre. A sua condenação já está paga. Mas não é porque a minha condenação está paga que eu vou persistir no erro. Eu vou continuar fazendo coisas que confundem os recém-convertidos, os que estão conhecendo a palavra de Deus agora. A nossa forma de viver fala muito mais alto do que o que a gente fala. O Evangelho do Senhor Jesus, esse texto está falando assim, olha, ele tem que passar por dentro de mim e de você. O cálice nos purifica, o pão nos purifica, mas o Evangelho tem que passar por dentro de você e de mim. Um Evangelho que eu sei falar bem a palavra de Deus e a teologia, as pessoas não veem isso no meu dia a dia, nas minhas atitudes, no meu comportamento, nos frutos, mais confunde do que liberta e do que cura. Esse texto, ele está falando para a gente sobre a nossa responsabilidade. A minha e a sua responsabilidade em relação aos meus comportamentos, ao que eu faço, ao que eu falo, a como que eu falo. Por quê? Porque eu tenho um zelo, todos nós, estou falando eu no sentido de nós, todas nós estamos aqui para sermos aperfeiçoadas até a estatura perfeita de Cristo Jesus, que não é uma referência fraca, é excelente por demais, é a melhor referência que nós temos e a única, porque é a única que abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória e se entregou voluntariamente. Então, conhecer a palavra, viver a palavra, não é ter uma boa oratória, um exegese, um conhecimento de todas as versões bíblicas. É viver a Bíblia. É se preocupar com o nosso irmão não ser confundido. As minhas atitudes influenciam pessoas. A forma como eu me comporto influencia pessoas. O que eu falo pode gerar vida na vida das pessoas e pode gerar morte. Não estou falando eu lá, não. Estou falando nós, todas nós mulheres que estamos aqui. O meu comportamento reflete Cristo nos meus negócios? Nos meus negócios. Quando eu celebro um negócio, quando eu fecho um negócio, o meu comportamento revela Cristo? Quando eu adquiro um bem, o meu comportamento revela Cristo? Eu sou alguém que tudo que Deus me dá eu reparto? Porque o nosso referencial é esse. Jesus, tudo que ele recebia, ele dava graças e repartia. Ou sou aquele que peço para Deus, recebo, guardo, escondo e não reparto com ninguém. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Sobre um povo que tinha acostumado com a conduta. Quando ele chegou naquele lugar, ele ensinou a excelência do cristianismo, do amor, da justiça e não do direito. E aquele povo, quando Paulo saiu,
começou a voltar às suas práticas pagãs, idolatria, eles estavam colocando Deus à prova, eles estavam murmurando, igualzinho o povo no deserto. E acho que isso vem mostrar para a gente, para todos nós, que nós nos esquecemos muito fácil da graça que é derramada sobre a nossa vida diariamente. E somos escravos dos nossos pensamentos, nós somos escravos da nossa cultura e dos nossos pensamentos. E é uma luta que nós vamos travar até o último dia da nossa vida, que é a da carne contra o espírito. Por isso, nós precisamos dar ordem aos nossos pensamentos. Dar ordem era dar organização, ordenar. Preciso ordenar os meus pensamentos sobre o que pensar, sobre se aquilo é agradável, é de boa fama, edifica, cresce. Se essa conversa que eu estou participando, ela edifica, ela cresce, ela é de boa fama, ela é do reino. Se a minha preocupação é do reino, eu até brinquei com a Patrícia, eu falei, preocupa não, irmã. Reunião na sua casa, o de menos é a comida, o mais importante é a comunhão. Apesar que a Patrícia é farta, a casa dela é sempre cheia de muita coisa gostosa, de muita comida, de muita gente, mas nós não estamos aqui para alimentar o corpo, nós estamos aqui para alimentar a alma. E aí a gente recebe a nossa carta da Bahia, que sempre está com a gente no online, hoje aqui está aqui no presencial. Tem que abraçar, irmãs. Que privilégio. Porque irmão a gente abraça, né? E a Paola é nossa irmã, você que está aí na internet, vendo a gente no Zoom, às vezes não teve oportunidade de estar com a gente. Se organize, se você não conseguir, peça ajuda para o grupo, nós vamos te trazer, você vai estar aqui com a gente, para ter esse tempo de comunhão, para abraçar as irmãs, beijar, sentir o calor humano, ver como que funciona essa desorganização santa. Viu, irmãs? Essa organização que cai tripé, que derruba telefone, mas tá tudo certo, porque nós somos pessoas de verdade, viu? Nós somos mulheres de verdade. Aqui a gente chora, ri, conta piada, brinca, mas a gente não quer confundir ninguém a respeito de nada, né? E a gente tem uma mulher aqui muito especial, que é a pastora Roberta. Não, eu nem sinto assim a vontade para falar antes da Roberta, porque a Roberta é essa mulher assim extraordinária. Então eu queria chamar a Roberta para dar uma palavrinha aqui. Cecília, nós vamos estar juntas. A Cecília está lá na Argentina, meninas. E eu quero avisar aqui de primeira mão, nós vamos ter uma convenção em Brasília, nacional e internacional, do dia 24 de outubro a 26. A princípio vai ser no Hotel Brasília Palace, nós estamos alinhando lá com o Instituto Total. E nós vamos estar todas nós juntas, num tempo de comunhão, de mesa, de repartir o pão. Organiza a sua agenda, prepare essa data. Em Goiânia é feriado, 24 de outubro. E é uma sexta-feira. Nós vamos todas para Brasília, vamos ficar lá sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo pela manhã. Nós estamos esperando em torno de 400 mulheres, meninas. Vai ser uma bênção esse programa. Eu vou chamar a Robertinho para continuar aqui na palavra. Qual que é a data do nosso encontro? 24 a 26 de outubro. Bem, Roberto, você tem que falar aqui. Bom dia, pessoal. O amor é grande, né? Por isso que ela me precede assim, dessa forma tão carinhosa, tão honrosa, mas é só um vaso, né? A gente é só um vaso na mão do nosso Senhor Jesus. E Ele que nos enche. Se Ele não encher, não tem nada de bom, não. Você é um caso mais perfumado. Amém. Alto, né? Tá bom. E que texto rico, né, gente? Paulo, vocês querem que eu fale olhando pra cá? Porque agora não sei. Confusa.
Paulo é tão rico, né? Paulo é intenso. Paulo veio para ensinar gentios e povo de Deus. Então, Paulo, ele transita. Deus deu uma graça para ele transitar naquilo que o evangelho precisa ser traduzido na terra, de forma que ele fosse lido na nossa vida, em primeiro lugar. Como a Lala disse, não lido apenas na teoria, na palavra falada, mas numa vida coerente com aquilo que é falado. E é interessante que o texto que, né, nós estamos meditando hoje, ele começa com Paulo falando no versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí ele fala no 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, Paulo vai entrar na temática da comida, dos ídolos, do comportamento social, público, a partir da premissa de que a minha motivação do sim e do não é eu preservar a unidade do corpo. Amém. Porque é o que fala em Efésios 4. Que há um só Deus, um só Senhor, um Pai de todos, que é um só batismo, uma só fé, que nós somos movidos por esse único Deus na nossa vida. E o mundo conhecerá quem Cristo é, quando eles conhecerem o amor nosso um pelos outros. E é por isso que Efésios 4 vai falar que a gente vai preservar a unidade. Efésios 4 não fala que a gente cria a unidade. Como nada, nenhum outro texto da palavra vai falar que nós criamos a unidade. Então, o nosso esforço é em preservar. Aleluia. Glória a Deus. Preservar, existe esforço. Existe de nós intencionalidade. E existe de nós, às vezes, passar vontade. Porque o que se eu for fazer meu irmão tropeçar, que é o que ele vai discorrer aqui, eu não vou fazer. Então, isso muda meu comportamento à medida que eu preservo a unidade em favor do meu irmão. Então, isso entra em todas as áreas da nossa vida, minhas irmãs. Em tudo. Em tudo. Em tudo. O que eu faço hoje que preserva a unidade na minha casa? Por exemplo, a Paty conhece muito bem meus filhos, né? A Patrícia foi uma das famílias primeiras que me recebeu a mudar para Goiânia. Na verdade, ela me recebeu antes de eu mudar para cá, né, Paty? Ela me recebeu lá em Uberlândia ainda. Imagina o presente. É. Ela estava Grávida do Luiz Felipe. Encontro dos motoqueiros. É, do Tribal Generation. É. Então, a Paty sabe, né? Ela me acolheu quando meus meninos chegaram aqui com 1 ano, 2 e 4. Hoje, meus meninos têm 20, 21 e 23. E hoje, minhas irmãs, para preservar a unidade da família, sabe qual que é a estratégia que o Senhor me deu? Há muitos anos, graças a Deus, porque ela se tornou um hábito que hoje preserva a família. Que lá na infância não era uma condição tão extraordinária, porque todo mundo, os filhos, quando são pequenos, eles vêm à mesa para tomar refeição com os pais, não é verdade? E Deus foi falando no nosso coração o valor desse lugar na família. E nós fomos trabalhando o hábito de estar em volta da mesa, desde que eles eram pequenos. E tinha alguns acordos para em volta da mesa. Por exemplo, quando estamos em casa, todos vão comer no mesmo horário. Ninguém come daqui a pouco, meia hora antes, meia hora depois, na frente da televisão. Não. O horário da refeição, estando todo mundo em casa, é todo mundo ao redor da mesa. Isso é preservar a unidade da família. Outra coisa que preserva a unidade da família ao redor da mesa, o celular não entra para essa hora. Porque essa hora é o olhar do encontro dos olhos. O celular tem seu horário bendito. Olha que encontro maravilhoso que o celular, que essa ferramenta de tecnologia está nos aproximando. Mas existem horas que existem encontros privados. Jesus tinha muitas horas que saía só com os seus discípulos. Ele não estava com a multidão o tempo inteiro. Ele tinha um momento das reuniões privadas. E a gente é forjado nas reuniões privadas para que a reunião pública tenha coerência. Então, lá em casa, a gente foi forjando isso com os meninos. A ponto que quando eles cresceram e os desafios vieram, todas nós aqui, mães de filhos, sabemos os desafios de uma juventude, de uma adolescência, de uma juventude, de uma vontade de querer se prevalecer, de querer ter sua própria vida, acontece, né? Pois bem, lá em casa a gente tinha um combinado, enquanto moramos debaixo do mesmo teto,
nós temos um acordo de família que preserva a unidade. Aleluia. O que Paulo está falando aqui, existe um acordo de família que preserva a unidade. E eu vou fazer pelo meu irmão. Então, muitas vezes, um dos filhos falava, mas eu não quero comer. Mas você vai descer e você vai sentar à mesa, porque agora é hora de preservar a unidade. Agora é hora da gente lembrar que nós somos família. Porque há um momento na família que só as refeições é um encontro da família. Cada um tem uma agenda, cada um tem um horário. Mas a refeição, você preserva uma que for, um jantar, um café da manhã ou um almoço de sábado, mas preserva a unidade. Então tem que exigir intencionalidade na nossa vida. Para que a preservação da unidade, ela é o símbolo visível, através do subjetivo daquilo que nós somos. E muitas vezes, minhas irmãs, eu falo para vocês com muito temor, tremor e alegria. Eu tenho certeza que o Senhor possibilitou resgate do coração dos meus filhos através da mesa que preservava a unidade. Porque nessa mesa houve vários convidados, houve vários tios e tias que sentaram à mesa e lembraram os nossos filhos que eles pertenciam a uma família maior. Que a vida não era só sobre fazer o que eles estavam com vontade, mas era sobre considerar o irmão. Esse feriado eu tive a oportunidade de estar com uma outra parte da família, de amigos, e um dos filhos ficou para trás por causa do trabalho. E eu acionei 2 amigos do condomínio que eu moro. Falei, um tá ficando para trás. Quero colocar no radar de vocês. Sabe o que aconteceu? As 2 casas disputaram. Quem que ia cuidar mais do que ficou para trás? Para preservar a unidade. Então eu quero deixar essa palavra porque foi isso que saltou meu coração nesse texto. Tanto é que Paulo termina falando. Olha só o que ele termina falando no versículo 32 e 33. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmã, onde você vai, você é uma carta escrita do amor de Cristo. Eu e você somos a carta escrita. Então, quando a gente entra num lugar, a gente tem que fazer uma leitura do lugar. Para a gente falar naquele lugar de uma forma que nós vamos ser ouvida naquele lugar. E às vezes vai ser ficar em silêncio. Às vezes vai ser dar um abraço. Por isso que Paulo também diz, o próprio Paulo fala, eu me faço como homens ao sem lei, como homens sem lei. Ele se adequa ao lugar, privando às vezes de coisa que ele gosta, de coisa que ele faria, para que o amor ao próximo fosse maior do que o amor a ele mesmo. Às vezes a gente confunde a nossa vida ser autêntico, ser verdadeiro, ser eu mesma. A régua que Paulo está colocando aqui para esse comportamento é a régua com que eu não perco meu irmão. Então, a sua identidade que em você não vai ser perdida por você falar mais ou por você falar menos. Por você estar exagerado ou você estar mais acomedido. O que pauta a nossa vida, o que dá ritmo à nossa vida é o amor de Cristo por nós e pelo nosso próximo. Por isso que Paulo vai falar assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então que nessa manhã gloriosa, nesse dia de terça-feira, 6 de maio, a gente saia pro dia pensando assim, quem que é o meu próximo? Senhor, nesse próximo, o que eu posso entregar da minha vida que vai gerar vida na vida dele? O que eu vou me calar? O que eu vou retroceder? O que eu vou não fazer que vai revelar Cristo na vida dele? Na minha vida para ele? Amém? É isso que eu quero entregar. Paola, direto da Bahia. Da Bahia, ó, gente. De Tororó, Você City. tem esse sotaque maravilhoso. Não, Não, mistura agora, né? Eu sou goiana, mas agora... Nós exportamos ela para Tororó. Porque eu amo. É uma luta, porque, na verdade, eu comecei no grupo Cartas Vivas de Amor, né? Que... Vira só um pouquinho aqui, eu acho que não tá mostrando. Nós começamos no Cartas Vivas de Amor, que no começo era grupo de oração. Logo após a pandemia, né? Era bem menos as mulheres. E eu sou goiana, orei muito a Deus. No começo eu entrei como uma mulher divorciada e sofria muito com isso. Entrei de coração aberto, coloquei
todo o meu sentimento, falei toda da minha frustração, que é igual um pastor falou um dia, ele falou, o melhor dia de um divorciado não se compara ao pior dia de uma pessoa casada. E isso era totalmente verdade. Eu fui casada por 10 anos, não era cristã, foi um casamento totalmente atrapalhado por culpa minha. No caso, eu era a pessoa que atrapalhava meu casamento, eu fui a pessoa que estraguei meu casamento. E depois decidi me divorciar para seguir os caminhos do Senhor corretamente. E aí assim eu fiz. Só que depois eu fiquei frustrada, porque veio uma frustração. Eu não casei para separar. Não foi assim que minha mãe me criou. Minha mãe é viúva. Então veio uma frustração enorme. Eu senti uma frustração muito grande. E aí comecei a buscar ao Senhor incessantemente. Só que eu entrei num deserto enorme. Enorme, enorme mesmo. De muita privação. E às vezes privação até de alimento. Mas esse deserto foi o Senhor que me colocou. E o Senhor mandava eu ficar calada, não falar nada. E eu só fui obedecendo. E o Senhor foi usando, até a Valquíria não tá aqui, mas eu queria muito que ela tivesse. E o Senhor foi usando a Valquíria, foi usando a Lala, usou muito na casa da Cris. E foi assim, e o Senhor me usando, falando, Paola, larga tudo. É para você largar tudo. Não é para você largar nenhuma coisa, nem outra, nenhuma coisa, nem outra. E tinha uma coisa que o Senhor mandava eu largar que eu não largava, que era a vida sentimental. Eu era muito dependente emocional de uma pessoa. Muito. E eu não conseguia me separar dessa pessoa. Mas eu pedi ajuda para Deus. Porque quando a gente não consegue, quem consegue é o Senhor. E eu comecei a orar, pedir para Deus uma ajuda. Falei para Deus, Senhor, eu não consigo. Eu preciso do Senhor lutar por mim. Porque a dependência emocional é enorme. E aí, no dia, me lembro como se fosse hoje. Se foi no começo do ano que a gente foi na reunião, foi até no aniversário da Cris. A gente foi na reunião. O Senhor usou a Valquíria, usou a Lala para falar muito comigo. Eu tomei a decisão. A partir daí eu fui me desligando. Dia 27 de maio de 2022, eu me desliguei completamente desse relacionamento. Dia 15 de junho, eu conheci meu esposo através de uma... Eu estava numa live de um pastor, ele também estava, comecei a conversar com ele, achei que era mentira, porque ele falou que era da cidade de Itororó. Alguém sabe que esse nome é verdadeiro? Essa cidade para mim nem existe, gente. Eu nunca nem ouvi falar. E aí eu fui orando. Não falei para ninguém, porque como é que você conhece uma pessoa pela internet numa cidade que chama Itororó, que para mim nem existia no mapa? Fui orando. Fui no grupo de oração na casa Lala. Eu sentei na mesa assim, ela lá bem do meu lado. E aí ela, Paola, vai tranquila, vamos fazer seu casamento. Aí eu, amém. Ela não sabia de nada, até hoje ela fala que nem lembra de ter falado isso pra mim. E eu continuei orando pra Deus confirmar. Por que eu pedi pra Deus confirmar? Porque eu tinha que largar tudo em Goiânia e ir pra Bahia. Como que eu vou largar uma cidade Goiânia, uma cidade que tem 14 mil habitantes, num lugar que eu nunca vi, totalmente fora de Goiânia, totalmente fora da minha família, do meu âmbito. E agora o Senhor confirmou para ele também que era para ele vir me buscar. Ele veio me buscar no dia 17 de agosto. Dia 22 de agosto ficamos noivos. Dia 23 de setembro nos casamos, totalmente em santidade. Decidimos não ter relacionamento sexual até casar, porque a gente decidiu viver todas as promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. E agora em setembro vamos fazer 3 anos de casados, para honra e glória de Deus. E nesses 3 anos em Itororó, o que se fala é no nosso nome, porque tanto a vida dele quanto a minha. Que eu sou uma pessoa completamente diferente do pessoal baiano. Não por ser, não por preconceito, mas são culturas diferentes. O goiano é diferente da cultura baiana. Então, a cultura goiana é uma, a cultura baiana é outra. Tanto a forma de se vestir, quanto as músicas, quanto a religião. A cultura baiana é uma religião que ela enfatiza muito a macumba, tem muita macumba, tem muitas pessoas que glorificam a santos. Então, todo esse tempo o Senhor tem trabalhado comigo e o Senhor tem edificado muito a minha fé, porque Ele me colocou num lugar que não tem distrações. Aqui em Goiânia nós temos muitas distrações.
Nós temos shopping, nós temos restaurantes maravilhosos, nós temos parques, nós temos muitas distrações. Lá é um lugar de 14 mil habitantes que não tem nenhum lago na cidade. Lá você tem a opção de trabalhar, orar e malhar. Ir para academia, mais nada, mais nada. E lá eles optam por também ficar aquele burburinho de interior, né? Que eu não me acostumei com essa parte. Mas de lá para cá, o Senhor tem nos honrado muito. Meu esposo tinha uma loja, depois nos deu uma pastelaria. Agora, no começo do ano, nos deu outra pastelaria, para honra e glória de Deus, que é igual eu falo com meu esposo, não é pelas nossas forças. Eu não sei o que está acontecendo, só sei que eu estou vivendo. E eu só quero falar para vocês, assim, que para mim não foi fácil. Aí depois eu me abri com a Lala, falei, Lala, eu quero que você ore, porque o Senhor tem me falado para ir para Bahia. Ela, Paola, você tem certeza? Porque eu morei no Rio de Janeiro e não é fácil. Aí eu não entendi o que ela falou naquele momento. E eu vou falar para vocês, realmente não é fácil. Porque começo de casamento em um lugar completamente diferente da sua cultura, com pessoas totalmente diferentes, você não tem para onde ir. Quando eu tenho qualquer problema lá, eu não tenho para onde ir. Me dá um desespero tão grande. Às vezes para trás, eu tive um conflito muito grande que eu tive que meu marido pediu para casar com uma esposa que não tivesse filhos, de até 40 anos. Eu tinha 38 anos, não tinha filhos. E eu não pedi a mesma coisa. Ele tem um filho de 15 anos. Eu fiz uma oração para Deus que eu nunca tinha feito. E eu peço para que as mulheres que têm marido, que têm filho, façam. E tem uma outra pessoa que tem um marido que tem filho também, que eu não me recordo agora. Eu pedi para Deus para que colocasse um amor no meu coração de mãe por aquele menino. E o Senhor colocou um amor de mãe no meu coração por esse menino. O Senhor me transformou, porque por mim eu não tenho condições. Então eu quero falar para vocês que nós que somos cristãs, o Senhor nos incomoda para a gente mudar aquela área que não condiz com a realidade que a gente prega. Então o Senhor incomoda cada uma de nós. Conserta essa área. O Senhor estava me incomodando, conserta essa área desse menino, ele só quer ser amado. Hoje eu consigo ter um amor de mãe. Graças à oração de vocês, à intercessão de vocês, das meninas que ficam depois do online. E esse é o recado que eu quero falar para vocês. E muito obrigada, que desde lá à tarde eu fui muito bem acolhida. Nosso encontro lá em Minas com a pastora Lana, que foi uma bênção. Que essas meninas aqui, sabendo da minha situação um tempo atrás, que eu não tinha condições, elas arcaram com tudo para eu vir da Bahia para cá, para ir no encontro lá em Minas. Muitas aqui não sabem. Eu estive em Minas com elas, foi uma viagem maravilhosa. E eu tenho fé que agora em outubro eu vou conseguir estar também com vocês. Amém. Vamos aceitar o apelo da Paola? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ela disse que a intimidade com a palavra de Deus, mesmo tendo... Olha a Bíblia dessa moça. Será que ela estuda a Bíblia? Não. Irmã, eu quero orar, eu já aceitei seu apelo. Numa outra área na minha vida. Amém. O Evangelho chega na nossa vida para fazer a gente entender que todas nós fomos adotadas. E quando a gente entende que nós não tínhamos mais direito, que nós éramos mortos nos nossos delitos, isso tem que trazer um espírito de humildade no nosso coração. E reconhecer quem nós somos. E a Paola, obrigado pela sua coragem, Paola, de ter coragem de confessar a nós o que está no coração dela, mesmo sendo conhecedora da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando a gente converte, a gente tem coragem de confessar. A confissão acompanha uma mulher de Deus. Se você não tem o hábito de confessar, e a Bíblia diz, confessai uns aos outros. Às vezes ela não precisaria ter feito isso publicamente. Mas eu acho que o Espírito Santo te mandou, porque a gente precisava ouvir isso. É verdade. A confissão e oração cura a nossa vida.
Muitas nós estamos deprimidas porque a gente não tem a humildade de confessar o que está no coração. É verdade. E a adoção é outra coisa que faz parte da vida de um povo de Deus. Eu tenho uma filha por adoção. Eu tirei ela da rua. Até os 9 anos de idade, ela morava na rua. Ela nasceu de pais drogados, andarilhos. Ela nunca tinha tido uma cama para dormir. Eu gastei anos, eu não, Senhor, para fazer ela ter prazer de dormir na cama. E a Wanda, toda pessoa procura a mãe em primeiro lugar, depois ela procura o pai. E a Wanda rejeitava a figura feminina, porque a mãe dela não foi mãe. E graças a Deus eu não cheguei a odiá-la, muito menos querer que ela morresse. Deus me deu um amor e uma compaixão por ela de cara. Eu cheguei lá no orfanato, falei, esse é o seu último dia aqui, você vai ser nossa filha. Um amor, uma compaixão. Mas não foi fácil. Mas eu quero te dizer que hoje ela é uma filha tão querida. É uma filha que dia sim, dia não, me liga e fala, mãe, você tá bem? Próspera, uma mulher próspera. A Wanda hoje, com o esposo, ela, se eu precisar de uma casa para morar, ela tem uma para me dar. Uma mulher de Deus. Tem uma compaixão dos necessitados. Então, quando o evangelho chega na nossa vida, é para nos mudar. Não é para a gente ficar do mesmo jeito. Mudar as nossas emoções, a nossa forma de vestir, falar, de lidar com as pessoas, lidar com o recurso financeiro. Generosidade tem que fazer parte da sua vida. Desapego tem que fazer parte da sua vida. Então, eu queria orar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou em alguma área da sua vida. Você precisa mudar nessa manhã. Senão ele não ia dar essa ousadia para essa mulher falar de coisas tão íntimas dela. E eu espero que, em nome de Jesus, isso fica aqui. Porque não sei se o marido dela ficaria feliz por ouvir que ela queria. Tá na internet. Não tem jeito. Ei, Paula, você sabia disso? É verdade. Sabia. Vamos orar? Já está perdoado por ele. Irmãs, vocês estão aí na rede, eu quero dizer, feche seus olhos conosco agora e vamos pedir para que o Espírito Santo nos convença. É sobre você, não é sobre a sua sogra que não gosta de você, da sua nora, do colega de trabalho, é sobre você. Você tem que ter esse amor por você, de sorte que você não queira ser nada menos nessa terra do que Jesus te chamou para você ser. Deus falou, façamos a Lana, para que na Lana as pessoas possam me conhecer. Isso tem que te convencer. Amém? Espírito Santo do Deus Altíssimo, nessa manhã, essa manhã tão gostosa, que nós somos acolhidas, com essa mesa tão farta, pela Patrícia, por esse movimento. Nós somos cartas escritas pelo Senhor, cartas vivas, cartas de amor. Senhor, nós queremos ser original, nós não queremos ser fake, nós queremos ser uma carta que as pessoas possam ler do seu amor por nós, que nos convenceu do pecado, que nos convenceu de que nós não tínhamos direito a coisa alguma, que nos convenceu das nossas mazelas e tem nos atraído a cada dia. Senhor, eu quero te pedir, batiza, irmã, põe a mão no seu coração, na sua cabeça, assim, ó, como um ato profético. Batiza as nossas vidas em amor, Senhor. Cria em nós, meu Pai, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, para que a gente possa ser mesmo, Deus, essas mulheres que o Senhor sonhou que nós fôssemos. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos tribulação. Então o Senhor nunca nos enganou. Mas o Senhor disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde cada uma dessas irmãs chegarem, que a luz possa chegar. Aonde essas irmãs chegarem, que o sal possa chegar. Oh Deus, trazendo tempero, equilíbrio, interceptando os processos de degeneração.
em nome de Cristo Jesus. Pai, eu quero orar pela casa da Patrícia. Que o Senhor continue fortalecendo essa irmã. Ó Deus, quantos embates até aqui. Mas se não for o Senhor, certamente, não só a vida dela, mas as nossas já teriam sido consumidas, porque os adversários são grandes. Mas eu te peço que o Senhor abençoe o Carlos como o chefe dessa casa, dando direção nos negócios, dando direção, Senhor, em tudo. Que a casa da Patrícia seja suporte para a vida da Camila, da Luísa, nos casamentos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Que os netos possam nascer e crescer debaixo dessa palavra. Que o Senhor é Deus que começa e o Senhor é Deus que completa a boa obra nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Meninas, a gente tem 2 avisinhos para dar aqui, rapidinho. Se você ainda não fez a sua inscrição do Riqueza da Mulher, que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa no dia 16, nós teremos o dia inteiro com psicólogas, com empresárias, mães, mãe atípica, ministrando palavras que vão te edificar para o seu dia a dia, como mãe, esposa, mulher, focado na psicologia, certo, meninas? Lógico, nós estamos tendo todo o fundamento cristão, é só aquilo que está fundamentado, mas você ganhou esse presente. Nós temos apenas 12 vagas para o dia inteiro e temos 10 vagas para período da manhã ou 10 vagas para período da tarde. Então, faça a sua inscrição lá no Cartas Vivas de Amor, tem lá a nossa bio. Lembrar também do nosso evento, na nossa Convenção de Mulheres, vai acontecer do dia 24 a 26 de outubro, em Brasília. Faremos num hotel lá em Brasília, estamos organizando, já nós vamos jogar aqui tudo para vocês entenderem como que vai funcionar. Reserva a sua agenda, esteja conosco nas terças e nas quintas, você pode participar no Zoom, na live, presencialmente, ou você pode assistir depois na nossa página do Instagram. Seja bem-vinda a esse movimento, né, de mulheres. E você derrubei. Você pode participar, você pode meditar. Nós estamos estudando 1 Coríntios. Semana que vem nós vamos ter 1 Coríntios 13. Está todo mundo esperando. Esperando. Desligou o teu. Não, o meu não está desligado, não. Está funcionando. Ah, aqui. Pronto. Semana que vem nós vamos chegar no 1 Coríntios 13, hein, gente? Está todo mundo esperando. Vocês estão vendo que Deus está fundamentando um monte de questões para a gente meditar, para a gente poder conhecer o amor ágape. O amor na sua essência, naquilo tudo que ele pode oferecer. O amor verdadeiro, que tudo pode, tudo crê e tudo padece, viu? Então, meditem para a gente poder experimentar a primazia do amor. A gente quer chamar aqui a Rosana, que foi aniversário dela, para cantar parabéns. Um testemunho de parabéns. Eu estou muito feliz. A Ivone é uma amiga nossa. Que veio pela primeira vez. Bem-vinda, Ivone. Eu até pedi perdão para ela, porque eu distraí de toda terça. Jesuíta também é uma amiga que veio pela primeira vez. Vai participar do nosso grupo. Nós estamos com 3 convidadas novatas aqui, viu, meninas? Mas eu queria dar um breve testemunho. Vocês oraram por mim, pela minha recuperação, da cirurgia, tudo tranquilo. E a Ivone foi um anjo que Deus colocou para cuidar de mim. Porque o Paulo Júnior, nesses últimos 3 meses, ele ficou 15 dias aqui em Goiânia, foi muito. Né, Ivone? Foi. E a Ivone está lá comigo, nós somos hospedadas na casa que ela é responsável, da Andréia e do Edmundo, que é nossa amiga aqui também no grupo, né? A Ivone cuida da casa, uma das casas da Andréia. E ela foi a minha companheira e tem me suportado. E a bagunça que o Paulo Júnior traz para onde eu estou, né, gente? Porque é assim, uma loucura. Então, a Ivone, a gente tem orado por ela para que ela continue compreendendo esse amor de Deus, né? Sobre ela, especialmente, e sobre todas nós, né? Amém. Bem-vinda, viu, Ivone? E todas as novatas. Vem cá, Rosana. Nós queremos abençoar a Rosana. A Rosana veio da Inglaterra, ficou
Tá Ela veio né? e ficou. Agora tá indo. Senta, amigo, tem que ficar de costas. Ela de Inglaterra e a de Tororó. Então nós somos ecléticas, né? Mulheres de vários locais, né? Tem uma galera aí no online, na live. Nós queremos abençoar a Rosana, porque ela veio e já entrou no serviço, né? Tudo que é serviço que você precisava, assim, ó, ela já falou pra mim hoje de manhã que ela vai ajudar a gente lá na decoração. E é isso, meninas. Nós somos únicas, exclusivas. Mas somos, como a Robertinha falou aqui, nós somos uma só em unidade. Nós somos um só corpo, né? Nós vamos estudar lá em 1 Coríntios 12 a importância das partes do corpo. Amém? Senhor, obrigado pela vida da Rosana. Nós abençoamos as escolhas da Rosana, a saúde, a vida dela familiar, que o Senhor esteja dando direção, que ela seja essa mulher pronta a servir, sábia, que edifica a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Dê para ela discernimento no Espírito, para que ela possa tomar as decisões de forma correta e consciente, que possa trazer muitos frutos. Montar um café lá em Londres, aí a gente vai lá fazer online e falar lá de Londres. O café, em nome de Jesus, amém? Beijo, meninos. Eu não Fiquem na sei quando paz. eles querem ir, não, mas eu quero. Eu também quero ir para Itororó, viu, gente? Porque diz que é o melhor pastel da Bahia. É o pastel de Itororó. Nós vamos lá para Itororó também. Um beijo.